Bom dia a todos. Vamos começar aqui, né? Enquanto o pessoal vai entrando, queria já iniciar só dando o tema aqui, né, do que a gente vai conversar, o tema da nossa mesa, que é a literatura ensina a entender a realidade. A gente vai falar de uma coleção chamada Aqui a Colar, organizada e escrita pela Renata Bueno, com também os nossos ilustradores aqui, a própria Renata, a Veri, Diana e o Gilles. Enquanto o pessoal vai entrando, só vou pedir licença aqui para os nossos autores para eu fazer uma apresentação rápida minha e dar três recadinhos, que é jogo rápido. Bom, meu nome é Daniel Juste, eu sou editor de arte e de literatura na editora FTD Educação, num departamento chamado PEL, significa Projetos Especiais de Literatura. Quero agradecer também a Mirella, ao pessoal da Bienal pelo suporte e por toda a ajuda. E falar que sempre é muito bom a gente poder falar de livro. Às vezes, mesmo durante o período de produção dos livros, a gente não consegue tirar uma hora para conversar tranquilo, né? Então, vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem hoje. Então, três recados super rápidos aqui. O primeiro é que a FTD ela está com os lançamentos da literatura desse ano, eles estão todos com 20% de desconto. Vocês conseguem tanto aqui pelo site da Bienal como pelo compre.ftd.com.br. Vocês conseguem ter acesso ali aos nossos livros. E acho que, acima de tudo, o recado, principalmente agora aproximando o Natal, né, a gente sempre fala, comprem livros. Não precisa ser da FTD, de qualquer editora. Eu acho que é sempre legal a gente fazer o mercado rodar, porque é vendendo livro que o mercado funciona, né? De vez em quando a gente fica triste, que a gente vê um cinema de rua fechando, a gente vê editora fechando, livraria falindo, e quando a gente se dá conta, a gente percebe que fazia anos que não ia nesse cinema, né? Então, acho que é sempre importante a gente lembrar que livro é um ótimo presente. E falando ainda de livro, né? Acho que um pouquinho antes do meu recado 2, para a gente valorizar mesmo, né, o objeto livro, né? Ultimamente a gente teve muito problema, principalmente nos livros de literatura infantil, infanto-juvenil, teve problemas de grupos que estavam compartilhando PDF, né? O PDF pirata ele acaba dando uma rasteira, né, em toda essa cadeia do livro. E eu acho que a gente tem que sempre estar conversando sobre isso, deixar sempre esse assunto bem claro, né? E rapidinho, então, falando dessa cadeia do livro, meu recadinho número 2, eu gosto sempre de falar todo mundo que está envolvido no livro, porque a gente está muito acostumado, né? A gente está falando de livro ilustrado e a gente sempre acha que é só o autor e o ilustrador, né? Mas tem sempre uma série de pessoas envolvidas. Então, só muito rapidinho uma ideia da estrutura só editorial, né, envolvida nesse projeto específico. Temos a nossa gerente editorial, Isabel Lopes Coelho, nosso editor-geral, Estevão Azevedo, nosso coordenador, Leandro Hiroshi, na nossa assistência, o nosso cérebro, a Gabriela de Ávila Cardoso, desculpa, Gabi, a editora da coleção, que trabalhou ali internamente, lado a lado comigo, a Camila Saraiva, editor de arte dos dois primeiros livros da coleção, que sou eu, e depois já nos dois últimos livros finais, a Camila Cato, junto comigo, a nossa revisão, que ali principalmente foi encabeçada pela Aline e pela Lívia, Aline Araújo, Lívia Perran. Também na revisão, mas que deu um suporte com a Renata, já falo por quê, porque ela mora em Portugal, a Bianca Oliveira, que fez toda essa correria para enviar os livros para o exterior, e, por último, aqui nos direitos internacionais, a Tássia Regiane, que faz um super trabalho. E também, para ter uma ideia do tamanho do livro, a gráfica da FTD, que a gente também não pode esquecer de incluir. Então, são muitas pessoas aí para botar uma coleção de pé. E o terceiro e último recado é que, principalmente nesse ano, né, com essa situação que o mundo inteiro se viu, a gente, mais do que nunca, a gente viu a necessidade do conteúdo também ser digital, não ser só no papel, e principalmente de conteúdos digitais que não sejam uma reprodução do papel na tela, né? Porque não é isso.
Então, pensando nisso, a editora também está preparando para essa coleção os objetos digitais desses livros, dos 4 livros que a gente vai apresentar, que não são apenas uma reprodução na tela, mas sim como se fosse uma espécie de gamificação. Você pode interagir, você pode também ler o livro acompanhado com animações, tudo feito ali para não ser uma reprodução do que a gente lê. Bom, passados esses 3 recadinhos, agora acho que então a gente pode dar o início. Repetindo aqui então o título da nossa mesa, que é Literatura Ensina a Entender a Realidade. A gente está aqui então com a Renata Bueno, como eu já falei, ela é autora do texto verbal dos 4 livros da coleção e também ela foi ilustradora do livro A Balança. Temos a Veridiana Scarpelli, que ela foi ilustradora do Túnel. Temos o Gilles Eduard, ilustrador do Varal, e estamos sem o 4º ilustrador, que é o Daniel Almeida, que ele foi o ilustrador do Espelho. Os livrinhos estão aqui comigo, vocês podem comprar, eles são muito fofos. Então, a primeira coisa que eu queria fazer, proponho aqui para a gente ter uma sequência, queria pedir para os autores se apresentarem, né, falarem um pouquinho deles, de trajetória, de inspirações. Sugiro a gente fazer uma sequência aqui, Renata Bueno, Veri e Gilles, se vocês estiverem de acordo, e depois a gente vai indo para os livros, para a coleção em si. Pode ser? Então, eu deixo aqui a palavra com a Rê. Obrigada, Dani. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então, pronto. Obrigada, Dani, pela introdução. Olá, Veri, olá, Gilles, olá a todos que estão aqui com a gente, agradeço a participação. Meu nome é Renata, eu sou artista e adoro livros, e livros são um dos meios que eu uso para me comunicar. Eu vivo hoje, eu estou em Portugal, por isso que está esse frio aqui, por isso que eu estou assim, diferente de vocês. E quero contar, a gente vai falar um pouquinho da coleção, mas antes disso queria falar um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho no Brasil mais de 40 títulos já publicados, muitas vezes eu escrevo o texto e ilustro, outras vezes eu recebo o texto de alguém e ilustro, e outras vezes também eu escrevo os textos ou tenho a concepção de um projeto e peço ajuda para outros artistas. Isso tem sido um desafio muito grande, mas um prazer muito grande também poder trabalhar com outros artistas, com outros repertórios, com outras linguagens, e são artistas que, nesse caso, me inspiram demais. Assim, eu adoro o trabalho desses 3 que estão aí nessa coleção. Quando a gente fala em se apresentar, sempre as pessoas perguntam um pouco de referências, né? Quem são, então eu começo falando que as referências são os próprios parceiros, os pares, e aí está aí a Veri, está aí o Gilles, não está aí o Daniel, mas o Dani também é uma pessoa muito inspiradora. Mas também muitos outros, desde a Eva Furnari, que está lá com aquela bruxinha desde sempre me inspirando, o José Paulo Paes, Manuel de Barros, assim, uma infinidade de Cissa Fittipaldi, e aí Edith Derdick, uma série de artistas, autores, ilustradores. Quando eu vim para Portugal, comecei a ler os portugueses também, o Afonso Cruz, né, a Sofia de Mello Breiner Anderson. Então, referências aí que vão inspirando a todo momento. E eu sempre digo também que as inspirações não são só, não vão além do mundo literário, né? As minhas inspirações são as exposições que eu vejo, os filmes que eu assisto, e os ateliês que eu visito, né? E tudo isso vai moldando os nossos interesses. Também a minha mãe é uma grande inspiração. Ela é professora de matemática e já trouxe aí uma série de inspirações para muitos livros que eu já fiz, inclusive para essa coleção. Bom, não vou falar muito mais. Se depois alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, depois eu deixo o link do meu site, mas podem procurar por aí no Brasil os meus livros que estão publicados não só na FTD, mas em outras editoras.
aqui fora eu tenho, em Portugal eu tenho livros publicados também, na França, espero que eles cheguem no Brasil também em breve. Então, agora passo um pouquinho para a Veri poder se apresentar, para depois a gente falar um pouquinho da coleção. E antes queria voltar um pouquinho no assunto do Dani, só agradecer de novo a Bienal, né, pela oportunidade, e a FTD, porque eu senti um carinho muito especial nessa coleção, em todo o investimento que tem sido feito desde o começo, em pensar o projeto assim, com uma equipe tão dedicada e com tanta gente olhando. Eu acho que o resultado final, sem dúvida, reflete esse empenho de equipe, né? Que não é um trabalho que acontece com uma pessoa só, mas com uma equipe, né? E o Dani tem um papel fundamental na parte do projeto gráfico e desse olhar com atenção e com cuidado para tudo isso. Mas não só ele, mas toda essa equipe que ele citou os nomes, eu não vou citar de novo, mas eu gostaria de agradecer a todos, tá bom? Bom, você, Veri. Obrigada, Rê. Oi, Dani. Oi, Gilles. Obrigada por me chamarem para participar dessa conversa, desse livro ótimo. Bom, rapidamente também, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, mas eu sempre desenhei, e aí eu fiz algumas coisas não relacionadas à ilustração, até que em 2007 eu resolvi abraçar esse caminho, e eu ilustro muitas coisas, não só livros. Na verdade, faz menos tempo que eu tenho ilustrado mais livros infantis e não infantis, mas eu já ilustrei muita revista, muito jornal, muito material didático, muita exposição, muita apresentação de ciências. Onde cabe um desenho, eu estou lá. E concordo com a Rê, acho que a questão das influências, a vida é influência, tudo que eu vejo, pessoas que eu vejo na rua me inspiram personagens, outros ilustradores, outros artistas, e essas influências elas vão sempre mudando, eu estou sempre atenta a muita coisa, então assim, eu poderia citar agora pessoas que estão me emocionando ultimamente, que é, por exemplo, a Albertine Zulo, que é uma ilustradora suíça, que inclusive foi premiada em Bolonha, que eu acho ela absolutamente fantástica. A Laura Teixeira, brasileira, colega minha, colega nossa, né, que eu acho fantástica também. O pessoal do Planeta Tangerina, que é uma editora incrível, portuguesa, Yara Kono, Bernardo Carvalho, eles fazem uma produção muito, muito genial de temas, de livros com uma qualidade gráfica impressionante. Eu sou muito fã do Planeta Tangerina. Tenho gostado muito da Cristina Daura, que é uma ilustradora jovem, jovem, mais jovem do que eu, no caso, de Barcelona também, tem um desenho muito interessante. Eu gosto muito do Rafael Sica, acho ele muito sensível, tem um livro dele chamado Triste, que é incrível, do lote 42. Enfim, mas eu concordo com a Rê, eu acho que tem uma coisa que é uma linguagem, a ilustração, para mim, ela é uma forma de comunicação com o mundo, portanto, é uma forma de processamento desse mundo. Então, eu acabo bebendo em tudo que eu vejo, em tudo que eu leio. Eu gosto muito de ler, eu sou uma ilustradora que lê nas horas vagas e não desenha. Então, os livros, para mim, eles são um ambiente de muito prazer, muito conforto e muita alegria. Eu fiquei muito feliz quando a Rê me chamou para participar desse projeto, e depois a gente vai retomar e falar mais especificamente das ilustrações e dos processos, né? Mas eu só acho que a minha trajetória ela é um pouco essa, assim, eu comecei um pouco atrasada na profissão, digamos assim, porque eu já tinha me formado, já tinha feito outras coisas, mas desde então é só um processo de ganho, de alegria, e inclusive é com a FTD que eu ilustro alguns outros títulos para eles, e é sempre uma parceria muito prazerosa com o Daniel, com o Estevam, com a Bel, que são pessoas incríveis. E
da minha parte, enquanto autora e ilustradora, eu tenho um livro lançado pela extinta Cosac Naif em 2012, chamado O Sonho de Vitório, mas eu já ilustrei para outros autores de diversas editoras, mais de 20 livros, isso só falando em literatura, né, editorial mesmo. Mas, como eu falei, eu já ilustrei muito tempo para jornal, ilustro revistas, ilustro várias coisas, então é uma gama ampla de trabalho. E, bom, eu acho que é só me apresentando assim rapidamente, vou passar para o Gilles e depois a gente retoma a conversa sobre as ilustrações específicas da coleção. Olá, pessoal. Então, eu sou Gilles. E, bom, esse nome é porque meus pais eram franceses. Então, inclusive, foi onde eu comecei minha carreira. Eu passei 10 anos na França, na década de 90, onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa livraria infantil, a do Louvre, só isso. Foi uma sorte danada. E foi uma grande descoberta para mim. Foi uma grande descoberta para mim. Então, os livros, assim, realmente, quando eu cheguei lá, quando eu fui para a França, eu tinha projeto de fazer teatro, eu sou músico também, então, eu sempre gostei de desenhar. E quando eu cheguei nessa livraria, quando eu vi todos esses livros maravilhosos, eu falei, nossa, escrever e desenhar tudo junto é gozado, porque, claro, eu já tinha lido livros infantis, mas o fato de você estar em contato com livros tão bacanas, isso foi tão estimulante para mim que, assim, foi na hora que eu tive a impressão que eu também podia fazer isso e a minha atividade, assim, cotidiana sempre foi desenhar, né? Então eu falei, bom, eu gostaria de fazer um livro, mas quem é que eu vou ilustrar para quem? Então, bom, pensei, bom, eu mesmo vou escrever alguma coisa. E foi muito bom, porque você ter esse... eu acho que quando você escreve e ilustra os dois, quando você consegue fazer esse trabalho nos dois sentidos, né? Eu acho que é mais fácil você fazer o texto comunicar com a imagem e vice-versa, né? Você vai adaptando, você escreve, você põe na imagem, depois você vê que o que você pôs na imagem não precisa ser escrito. Então, você tem uma flexibilidade que é bem interessante. Isso dito, eu adoro também, é um grande desafio, assim, poder ilustrar para outras pessoas, porque é isso, você está lendo um texto que você nunca imaginou, porque imaginar um texto demora um tempo, né? Então, você recebe, de repente, o texto já pronto, a ideia pronta, tum. Então, é muito interessante também. E cada vez é um desafio muito grande, porque você conseguir ir além do texto, em geral, eu tenho recebido textos muito bons, mas você conseguir enriquecer o texto que você recebe é um grande desafio. A gente vai falar disso depois, mas assim todo esse livro, esse convite da FTD e da Renata para ilustrar esse livro, ele teve todo um processo e não é fácil assim começar um livro. É gozada, eu acho que é uma profissão maravilhosa. Eu acho que muita gente acha isso mesmo, com razão. Agora, é um desafio, não é uma coisa muito fácil, porque a gente está se expressando, né? A gente está pondo o que a gente tem de mais íntimo também. Então, a gente quer ser bem representado pelo nosso trabalho, né? É uma coisa muito importante, ainda por cima, como a gente lidar com esse público de crianças, que para mim, eu nunca tinha imaginado trabalhar para as crianças, e foi incrível como eu me dei bem, porque eu vi que, assim, eu vi que esse é um público maravilhoso, as crianças. Primeiro que é um público muito franco, e depois que é um público, assim, que você não... que você não... desculpa, desconcentrei aqui. Bom, enfim. Mas, enfim, trabalhar para as crianças é uma coisa muito bacana mesmo, muito bacana.
E eu acho que eu tenho modéstia à parte, acho que eu consigo entender como as crianças podem enxergar, como é que elas conseguem interpretar uma ilustração. Então, aquela ilustração ali tem coisas acontecendo, os olhares, isso aí é uma coisa muito importante. E as minhas inspirações, eu gosto de ver um livro bacana, claro, mas quando eu comecei foi mais assim, as inspirações foram mais de pintores, vamos dizer assim. Então, para mim é uma coisa muito importante, tanto é que o ano passado até me aventurei a fazer uma exposição de pinturas, que eu gostei muito, foi uma coisa muito bacana, tem até uma tela aqui atrás. E foi uma experiência muito, muito interessante também. E é gozado, porque, de certa maneira, as telas também, nesse trabalho de pintura, elas refletem esse mundo, vamos dizer assim, mais infantil. Não infantil no melhor sentido, né? Uma certa ingenuidade e acho que uma alegria. É o que eu tento... Tento não, acho que enfim, acho que eu tento passar isso. E... Bom, é isso. Daí eu passei 10 anos na França, década de 90, e quando eu voltei para o Brasil, continuei com essa profissão, desisti completamente do teatro, graças a Deus, acho que estou bem melhor nessa profissão, e sigo tocando também na clarineta, que eu gosto. É legal você ter várias fontes. As fontes de inspiração, elas vêm de todos os lugares, né? Que nem como a Veridiana estava falando, você passeia na rua, você vê uma cena que te inspira, você lê um artigo interessante sobre, não sei, sobre yoga, sobre meditação, sobre as escolas hoje. Isso são todas essas informações que vêm paralelamente, assim, elas são fontes de inspiração. É muito mais fácil você, às vezes, você criar uma nova ideia a partir de outras fontes, porque, em geral, é uma fonte que, assim, você adaptar uma outra ideia no livro infantil, você chega a coisas um pouco diferentes, né? Eu acho que vamos dizer, são outros pontos de vista que você consegue justamente... Bom, essa ideia que é muito interessante, como eu vou conseguir comunicá-la para as crianças? Então, todos esses pensamentos, a gente acha que ilustrar é só pegar o papel e desenhar, mas o processo é muito demorado, rico e, às vezes, um pouco angustiante, porque você... às vezes é difícil, o projeto ficar 20 anos na tua gaveta e você não consegue, você sabe que é uma boa ideia, mas você não consegue resolvê-la, de certa maneira, assim. Bom, enfim, estou falando um pouquinho do meu trabalho, do meu jeito de ver as coisas, e é isso. Vamos... Agora, essa coleção absolutamente incrível da Renata, vamos falar sobre isso. Legal. Bom, obrigado, pessoal. Tem isso também, né? Os três já são autores de outros livros aqui na casa, né? A Renata, ela tem a coleção, né? Desmontando o Bicho. A Veri, ela já fez com a gente as fábulas do Rubem Alves. Recentemente a gente fez os livros do Monteiro Lobato, né? As Reinações de Narizinho. O Gilles, ele já ilustrou um texto sensacional da Tatiana Belink, né? O Diversidade. Então, todo mundo já é um pouquinho da casa, né? Exatamente. Bom, então vamos começar agora entrar mesmo na coleção, né? Eu vou mostrar rapidinho aqui as capas. São 4 livros. Eu ainda não entendi que essa câmera é invertida, uma hora eu me entendo com ela. O primeiro da coleção, O Túnel, que é todos, como eu disse, né? Todos escritos pela Renata, esse ilustrado pela Veri. Depois veio A Balança. A gente pode depois também comentar sobre o formato dos livros, das escolhas deles, porque que 2 são na horizontal, 2 são na vertical. Depois o Varal, com o nosso Gilles, e depois o Espelho, com o Dani. Então, eu queria começar agora com a Renata, né, que foi a idealizadora da coleção. Queria que ela falasse um pouquinho, né, como
como foi a ideia, como nasceu a coleção, se já nasceu em forma de coleção, se um livro influenciou no outro, enfim, queria que você comentasse para a gente como que chegamos até aqui. Boa, engraçada essa coisa mesmo da câmera, que é um pouco espelho, a gente não sabe, então já tem uma brincadeira com o próprio livro do espelho aqui. Olha, legal ouvir vocês, Gilles, Veri também, e pensando um pouco no que o Gilles disse, essa coisa do fazer o texto e ilustrar, é engraçado, porque nessa coleção, a coleção nasceu como primeiro que não nasceu como coleção, nasceu um livro, foi nascendo um livro depois do outro, mas de qualquer maneira, quando eu cheguei na editora, quando eu fui falar com a Bel a primeira vez, os livros não tinham texto, os livros eram livros de imagem, então eu não escrevi o texto e passei para os ilustradores, né? Então isso já é uma coisa também diferente, que às vezes as pessoas acham que sempre chega um texto para o ilustrador e o ilustrador vai fazer as imagens, mas nesse caso eu também funciono muito com imagem, né? O meu trabalho, eu sou uma artista que trabalho com a imagem o tempo todo. Então, eu escrevo textos também, mas muitas vezes as ideias dos textos também nascem em imagens. Então, nesse caso, o primeiro livro que surgiu, a ideia do primeiro livro foi o Túnel, né? Eu ainda morava no Brasil nessa época, então também isso mostra um pouco o tempo que as coisas demoram, né, para nascer, assim, às vezes também, claro que tem livros que vão mais rápido, livros que demoram, até o Gilles falou disso, né, de alguns projetos que ficam guardados e que demoram para nascer, e eu acho que para mim também é assim, tem projetos que às vezes ficam anos guardados e depois nascem, tem projetos que começam como uma coisa e depois viram outras, então às vezes é uma ideia para uma exposição que depois virou livro, uma ideia de um livro que virou exposição, então as coisas também se misturam. Mas no caso da coleção, então, tentando ter um foco aqui na coleção, o Túnel, eu morava no Brasil ainda, e minha mãe é professora de matemática e é quem me inspira muito também a criar coisas onde a matemática também esteja presente, porque eu sempre experimentei com ela essa coisa de brincar com a matemática, né? Que a matemática não é uma coisa chata, ela pode ser uma coisa divertida. E minha mãe até hoje brinca com a matemática, ela foi minha professora na escola, e ela hoje, como vó, ela brinca com a matemática com os netos, né? Então, uma coisa que a gente sempre conversava, eu e ela até a minha mãe escreveu livro paradidático também, e até no livro dela aparecia esse tema, que eu acho que a gente achava uma coisa engraçada, e que eu pensava, nossa, isso dava um bom livro. Era a ideia do ponto de vista, né? De como a gente vê as coisas de pontos de vista diferentes, né? Como, dependendo do lugar que a gente está, da posição que a gente está, a gente enxerga um objeto de uma forma diferente. Então, se a gente tem uma roda, né, um círculo de crianças e coloca um objeto no meio desse círculo, cada um, então um ursinho de pelúcia ali no meio, a criança que está de um lado vai ver as costas do ursinho, né? E a criança que está de um lado vai ver o lado, E eu achava isso muito engraçado, assim, de pensar nessa ideia de pontos de vista, mas aí isso sempre estava na minha cabeça, até que um dia, assim, veio assim, a ideia do túnel, né? Falei, nossa, o túnel acho que é perfeito, assim, porque esse túnel de pano, né? Quando você entra no túnel, você vê uma coisa, e se você deita lá dentro e olha para cima, você vê outra. E aí comecei a ficar encantada com essa possibilidade de brincar com os pontos de vista com esse objeto túnel. E aí, não sei se o Dani quer passar um pouquinho as imagens que eu tenho do túnel, não sei se... Talvez a gente pudesse falar de um modo geral, depois a gente entra em cada livro, né? Bom, pode ser então o túnel... Tá bom, então o túnel nasce assim, e depois eu rabisquei, então todos os livros nascem primeiro de um croquis, de um RAF, que é de imagem, não é texto. E depois eu vou à procura do ilustrador, e nesse caso, assim, foi de cara, eu falei, nossa, seria perfeito fazer esse livro com a Veri, assim, a Veri seria, assim, a pessoa. E é engraçado agora, quando eu ouço o Gilles falar, né, que ele fala assim, às vezes, ilustrar
às vezes é difícil. Nesse caso foi uma maravilha, assim, poder falar assim, vou dar para a Veri, ela que se vire, porque é difícil fazer esses ângulos, tal, mas ela vai conseguir e vai ficar lindo, né? E aí nessa época eu tinha esses estudos, tinha esses RAFs, e aí fui falar com a Veri foi quem topou comigo essa aventura, e ela já começou a ilustrar. Logo depois veio a ideia da balança, logo depois, não, um tempo depois, eu estava já morando na Holanda, na época, e aí eu tinha essa ideia, assim, de, assim, que bonito, acho que o túnel pode ficar, mas será que não dá para fazer uma coleção que tenham outros títulos, talvez 2? E aí eu estava na Holanda, na época, e meu filho na escola, numa escola muito, muito legal, assim, que trabalhava de um jeito muito experimental, assim, eles brincavam com os objetos, e eu trocava muito com a minha mãe sobre isso. Na época eu falava com ela, falava, nossa, essa escola é boa, hein? Ela faz umas coisas interessantes. E uma das coisas que eu vi eles trabalharem lá, e que minha mãe já tinha brincado também, era a coisa da balança, né? De a gente pensar que duas coisas tão diferentes, ou às vezes uma coisa pequenininha pode pesar muito, ou um monte de coisas pode pesar pouco, né? Então, essa brincadeira da balança. E aí, na época, eu estava na Holanda e fiz os estudos da balança. Daí eu falei, bom, acho que a balança eu tenho vontade de ilustrar, assim, acho que não é tão difícil, acho que a balança eu consigo. Então, aí a balança fui eu que ilustrei. Quando eu cheguei para a Bel, eu tinha, então, o túnel, já com alguns desenhos da Veri, a Veri já tinha feito alguns desenhos, então a gente já chegou junto, assim, falando, olha, é um livro meu e da Veri, né, a gente está propondo junta, e a balança tinha os rabiscos meus, assim, mas eu tinha vontade de ilustrar, mas ainda não tinha nada tão definitivo. E aí a própria Bel falou, nossa, bonito, que legal esse conceito, que tem essa questão da matemática, mas quem sabe a gente faz uma coisa maior, faz uma coleção, por que a gente não faz 4 títulos, por exemplo? Então foi um desafio até da própria editora de ampliar, né? Então a gente... E aí eu fui pensando assim, que outros temas ligados a esse universo da matemática me interessam, como é que eu vou fazer isso? E foi um tempo todo trabalhando nesse projeto, nessas ideias. Nessa época eu já estava em Portugal, e aí nasceram esses... O varal e o espelho, eu acho que nasceram mais ou menos ao mesmo tempo, assim. Engraçado, assim, porque o espelho foi uma coisa muito... Eu adoro espelho, eu tenho um livro que chama Autorretrato, que a capa tem um espelho, eu brinco muito com espelho. E nessa época eu lembro de ter ido à Feira da Ladra, que é uma feira de antiguidades aqui em Portugal. E eu vi uma cena, assim, eu vi um espelho ali na rua, e comecei eu tirar foto do espelho, falei, não, é esse, o livro é esse, assim. E o varal era uma coisa também que eu sempre pensava, assim, que é uma brincadeira que minha mãe também sempre trabalhou com a gente, essa coisa da classificação, dos conjuntos, né? Como é que você tem coisas vermelhas e coisas redondas, e aí, de repente, você tem uma vermelha e redonda ao mesmo tempo, né? Como é que você... E como brincar com isso, né? Como fazer uma narrativa. Eu acho que também uma coisa que acho que é bonita nessa coleção é que os 4 livros, cada um trabalha com um tema ligado à matemática, mas todos têm uma história, assim, todos têm uma narrativa, tem um caminhar, assim, né? E isso, acho que com as ilustrações do Gilles, acho que assim encantam, assim, quando eu vi assim a questão das cores e como ele consegue resolver essa narrativa do tempo passando, né? O tempo passando lá nos meus estudos, assim, eu tinha essa ideia de mostrar esse tempo passando, mas eu não sabia como, né? E aí, quando eu vejo a resposta dele visual, ele responde a isso, né? Ele faz o tempo passar através das cores, né? Então não é à toa que as referências dele são os pintores, né? Porque é uma paleta, uma escolha de uma paleta assim tão difícil, né? Porque é tanta cor, né? E aí, quando eu vou escolher as minhas paletas, eu falo assim, não, eu preciso reduzir as cores, vou trabalhar só com 2, porque acho que é mais fácil. Tal. E ele vem com um monte de cores e consegue resolver tudo aquilo, e consegue fazer a narrativa fluir e mostrar esse passar do tempo, né, com essas cores. Então, isso é tão bonito. Então, para mim, é um presente, assim, ter uma coleção onde eu trabalho essa concepção e ganho de presente
esses artistas, né? O Dani, que não está aqui hoje com a gente, também foi super legal, porque o espelho nasce desse encontro na Feira da Ladra com esse espelho aqui em Portugal, e o Daniel, por acaso, está morando em Portugal também, então foi super engraçado, assim, ele também já foi na Feira da Ladra, ele também já deve ter visto um espelho assim por lá, e a gente trocou bastante também. E como o dele também era outro que eu falava, nossa, esse aí eu não queria ilustrar, esse livro, assim, se viessem com essa ideia para mim, eu falava, passa para Veri, passa para o Daniel, porque é muito trabalho, assim, e eu acho que ele conseguiu resolver de um jeito tão lindo, né? Então assim, de geral é isso, assim, não sei se a gente falar de cada livro agora, um pouquinho, quer mostrar um pouquinho, Dani, a gente podia falar do túnel, você mostrar um pouquinho, depois jogar para a Veri e ela falar da parte dela. Isso. Obrigado, então, pela ótima introdução, né? São muitas informações. Então, a gente pode começar pelo túnel. Acho que até uma coisa que a gente pode já falar um pouquinho no começo são dos próprios formatos dos livros, né? Quando eles chegaram para a gente, também isso não estava muito definido. A gente começou a partir de 2, e a gente tinha o túnel e a balança, e a gente entendeu que o próprio formato desses objetos poderiam fazer parte também da narrativa, né? Então, a gente ainda sem saber quais seriam os títulos seguintes, a gente já teve essa ideia, né? Bom, já que o túnel é uma coisa que ele é comprido e ele é móvel, então a gente pode pensar num formato comprido, e a balança, que é uma coisa estática, ali ela pode estar no formato paradão, né? Então a gente conseguia também, mantendo uma identidade na coleção, a gente conseguia trazer a potencialidade de cada coisa, né? Então, vamos começar pelo túnel. Eu até tenho, eu acho que é sempre interessante, né, para quem está de fora, além de ver o livro, ver como o livro chegou nisso, né? Então, eu vou até compartilhar aqui algumas imagens de como ele nasceu, e aí a gente pode ir conversando sobre ele. Deixa eu colocar aqui para vocês. Foi engraçado que na época eu lembro de conversar com a Veri, eu lembro de ir lá no ateliê dela e mostrar que gostoso aquele tempo, né, Veri? Que a gente podia se encontrar, assim, ficar juntinha, pronto. Bom, e eu lembro de mostrar os rascunhos para ela e a ideia, e aí ela sugeriu até que, falou, olha, seria bom a gente ter umas fotografias, assim, que tem uns ângulos que eu podia fazer a partir de uma foto. E aí, na época, eu fotografei meu filho entrando num túnel, e acho que o Dani agora vai mostrar algumas coisas dessa, e tem umas imagens que mostram isso, algumas coisas que eu fiz, mas mandei para a Veri, que a gente imaginando como é que seria esse túnel. As imagens estão passando para vocês? Não. Não? Não, agora vai começar. Ah, tá, acho que demorou um pouquinho. Então, essa aí é uma imagem. Peraí, deixa eu ver qual. Para numa. Vamos lá. Essa aí, na verdade, é a última imagem, que é a Edi, que é uma amiga querida, não sei se ela está conseguindo assistir, mas se ela tiver, um beijo, Edi, obrigada. Ela uma vez postou essa imagem, acho que foi no Facebook, e a gente o livro já estava bem encaminhado, assim, isso foi depois da gente, eu e a Veri, a gente já ter fechado, né, Veri, o projeto do livro, as ilustrações, tudo, mas quando eu vi essa imagem, assim, fiquei, assim, estonteada, falei, que linda, né, assim, essa mãe que brinca com o túnel também, né, e aí ela também serviu de referência para o final do livro, acabou que a gente mexeu no final do livro e trouxe essa referência para o final do livro. Exato. Aí depois, essa é uma foto do meu filho na Serra da Cantareira, com o túnel, então tá pequenininho aí, não sei se está dando para ver bem, mas a ideia da história de estar de ponta cabeça, né, ele tá de ponta cabeça, olhando, então também serviu de referência. Já a gente mostra como isso aconteceu no livro, né? Aí aqui também ele entrando, então, brincando nesse túnel, entrando nesse túnel, e essas fotos foram para a Veri, para inspirar aí as ilustrações, né? E ele saindo do túnel também. E aí acho que ali embaixo tem aí é um pouco desse meu rascunho, né? Não vale dar risada, assim, mas aí já
já mostrava um pouco do que a ideia estava aí, né? Assim, isso, foi assim que eu cheguei para Veri, então só não tinha texto, era só uma louca com uns quadradinhos rabiscados, mas que já traziam essa concepção do que eu imaginava do livro, assim. E aí depois foi engraçado, que no primeiro momento assim, eu falei, mas precisa de texto? E aí eu desconfiei, assim. Mas aí, aos poucos, eu fui recebendo as ilustrações e fui achando que era super pertinente mesmo, assim, algumas frases, alguns barulhinhos, alguns comentários que ajudavam eram também um convite à leitura das imagens, né? Então, o texto, aquela coisa que o Gilles falou, né? Que a imagem ir além do texto, também o texto ir além da imagem, né? E brincar também com algumas coisas que não são só traduzir a imagem, mas tentar criar outras possibilidades, outras descobertas. Então, eu acho que isso foi gostoso também. Então, porque não foi uma coisa texto, ilustração, foi uma coisa, começa com desenho, com estudo, vai para a ilustração, volta para o texto. Então, também esse processo é diferente, né? E é gostoso. Eu acho que ele acontece de uma forma boa quando tem harmonia, assim, quando as pessoas estão dispostas a isso, porque também talvez assim dê mais trabalho, né? Porque tem mais vai, vem para cá, volta para lá. Mas acho que todo mundo nesse caso estava muito muito aberto e muito com vontade de que a gente chegasse no melhor resultado. Sim, então, até pegando esse gancho, né? Teve a questão do próprio projeto, né? Que ele resolveu algumas questões, né? Que inicialmente ele era a imagem embaixo, o texto em cima, né? Então a gente chegou a algumas conclusões, né? Que a gente podia mudar o ponto de vista também da altura, né? Não precisava estar tudo separadinho, né? Então quando o texto fala alguma coisa que é de cima, a gente joga a imagem para cima. E tinha depois também, quando a imagem estava embaixo, o texto estava na parte de baixo dessa página. E ali falando das fotos, né? Que era um momento engraçado, que era o de ponta cabeça. Então o texto acompanha isso também, né? Então foram algumas coisas que o projeto gráfico também abraçou junto, né? Claro, acho que isso é super, super importante, assim, esse projeto gráfico do preto em cima e que vai e volta, acho que isso só veio contribuir, né? Isso, acho que se a Veri quiser comentar também. Então, é curioso ver o processo todo do trabalho, né? Porque, assim, só retomando rapidinho o que o Gilles tinha dito sobre ilustrar para si próprio, para o outro, né? Eu particularmente, eu tenho um prazer específico na brincadeira de ilustrar para o outro, porque eu acho isso uma característica muito interessante da ilustração, a ideia de que você traduz uma ideia que está dentro da cabeça do outro, e isso, na verdade, você inevitavelmente faz somando a ideia do outro a algo que está dentro da sua própria cabeça e que só você pode colocar junto ali. E essa junção dessas duas ideias, porque o que está dentro da cabeça, ela tem um processo muito complexo para sair da cabeça e se materializar visualmente ou em termos de escrita ou qualquer coisa. Então, eu acho muito legal essa ideia de juntar pensamentos que são muito específicos das pessoas e conseguir juntar ao meu. Então, vocês viram, né, a imagem que a Rê trouxe para a gente primeiro conversar, e sim, Rê, que saudade de tomar um café conversando. Mas, enfim, quando ela trouxe a ideia do livro e ela trouxe aquele rascunho esquemático, o livro está todo ali, mas não está quando você olha o livro final, né? Porque aquilo é a estrutura central, é a linha condutora da narrativa do livro, com ou sem palavras, não importa, ela já estava tudo ali. E aí o meu desafio era, além da parte técnica, de construção desses pontos de vista indubitavelmente reconhecíveis, porque essa era um pouco a lógica do livro, eu não poderia implodir a geometria, digamos assim, a perspectiva, porque parte do livro estava justamente apoiado nisso,
era trazer, então, outros elementos e outras narrativas e outras coisas para essa estrutura que estava muito clara e muito bem definida pela Rê desde o começo, e que precisava ser cumprida, porque esse era o objetivo do livro. Então, foi muito... por um lado, sim, foi trabalhoso, porque uma das características que a gente tinha combinado era um pouco essa ideia de ter bastante detalhe, de ter uma riqueza de detalhes e de elementos na ilustração, nas ilustrações do livro, enfim, que compusessem esse ambiente todo dessa brincadeira do túnel, né? Então, eles estavam numa praça, então tinha árvores, então tem elementos que aparecem atrás e que, enfim, também ajudam um pouco a passar o tempo. Então, tem uma bicicleta que começa aqui, depois vai para lá, tem um pouco umas coerências das cenas que estão atrás. Então, se eu estou olhando aqui, eu estou vendo isso, se eu estou olhando de cima, eu estou vendo o cara que eu estou vendo atrás, eu estou vendo aqui. Então, tem toda uma composição de elementos que amarram, né, um pouco essa ideia. E que amarram espacialmente, justamente como o Dani está mostrando, assim. Então, se um personagem está olhando para cá e atrás dele você vê a perna de um rapaz deitado com um cachorro, quando você olha de cima, aonde ele está, isso cria umas distâncias. Então, teve todo um pensamento mesmo que foi trabalhoso na execução das imagens, mas que, enfim, tinha muito a ver e estava totalmente delineado no rascunho que a Rê trouxe de começo. E foi curioso porque, um pouco do processo que a Rê comentou, o livro ele demorou um pouco para ser feito mesmo, e as ilustrações já existiam. E então é engraçado porque a parte do rascunho, do resto das ilustrações, ela foi muito curta. Logo o livro já existia inteiro desenhado em linhas, pelo menos, tinha algumas ilustrações já coloridas, mas o resto já eram linhas, e já eram linhas finais, e já dava para vislumbrar. E uma coisa que foi curiosa, que eu achei particularmente curioso, é que a gente mudou a paleta de cor totalmente, né? A gente começou esses desenhos alguns anos antes, com uma paleta de cor que era mais sóbria, era mais fechada, né? Tinha mais preto na composição das cores, era menos vibrante, era um pouco mais pastel, assim, um pouco menos saturadas, e ao mesmo tempo que eu achava aquilo legal, e o livro foi percorrendo seus caminhos para ser publicado em algum lugar, e nesse meio tempo tinha uma coisa que não fechava, estava bonito, mas não fechava, estava bonito, mas não fechava. Aí, em algum momento, quando chegou na FTD, então vamos lá, agora vai acontecer o livro e tal. Aí acho que veio um e-mail, né? Não sei, vocês conversando com a Bel, chegou para mim e falou: então, mas a gente estava pensando nas cores. Eu falei: sim, tem que mudar essas cores. E a gente passou por uma paleta bem mais vibrante, bem mais alegre, e que tinha muito mais a ver, assim. Então, é curioso, e isso, para mim, é uma coisa que eu acho sempre muito curiosa, que isso acontece para mim em todos os trabalhos, livros, desenho, tudo que eu já fiz na vida. Se eu passo um tempo e olho, eu faria diferente. Alguma coisa eu faria diferente. Às vezes eu fico triste, porque eu olho e falo: não tá bom desse jeito que foi feito, tinha que ter sido feito. Outras vezes eu falo: legal, ficou bonito, mas eu devia ter feito não sei o que lá, eu faria não sei o que lá. E dessa vez foi legal que deu tempo. Deu tempo de mudar as cores, deu tempo de mexer no final, deu tempo de mexer em um outro detalhe, que esse espaço de tempo entre os primeiros desenhos e a primeira conversa com a Rê e a estruturação do primeiro conjunto de imagens até, de fato, a publicação do livro pela FTD, houve tempo suficiente de pensar, de distanciamento, de repensar um pouco algumas coisas e refazer, então, algumas coisas e ajustar. A cor, para mim, é a principal delas, né? Que eu acho que ganhou muito o livro com as cores mais vivas, enfim, com essas cores mais vibrantes e tal. Então, foi um processo muito legal. Então, vamos passando aí para falar do Gilles também. Tá bom. Gente, deixa eu só fazer o momento editor, né? Temos 11 minutos para comentar 3 livros agora. O tempo voou. Tava bom, passou rápido.
Vamos tentar falar rapidinho agora. A gente conseguiu dar uma boa ideia da coleção. Vamos tentar dar tempo de contar os três. Vamos de Balança, que é na sequência da coleção. Eu chamaria o Gilles para falar um pouquinho do Varal, porque eu acho que tem que aproveitar que ele está aqui e pode contar mais detalhes. Depois a gente fala rapidinho da Balança. Mas pronto, porque o Varal também, eu acho muito bonito o Gilles contar, porque ele também nasce desses croquis que eu fiz, né? Ele também não tinha... Aqui. Ele também, então, também nasce. E aí, pode falar. Daniel, eu cortando aqui. Talvez seja o caso de você mostrar os RAFs no começo, daí sobre o processo. Pintados. Rapidamente. Já vou colocar aqui. Porque, assim, os primeiros desenhos, na verdade, eu fiz no papel, com guache, e depois acabei aproveitando o desenho, ou desenhando, mas fazendo a colorização no computador. E não é uma coisa que eu costumo fazer, mas às vezes eu faço e acho que deu muito certo aí, porque você consegue... Não. Você consegue, de certa maneira, dominar melhor as cores, né? E como nesse livro, o tempo passando, ele está muito... ele é fornecido pelas nuvens que vão se modificando atrás, porque no final do livro chega a tempestade, então o céu vai ficando cada vez mais carregado. Então esse trabalho de cor foi interessante tê-lo feito no computador. Quer mostrar, Daniel? Você mostra? Não está aparecendo para vocês? Eu já compartilhei aqui. Ainda não. Pode passar. Vocês... Apareceu? Então, aí no personagem é tão bem simples. Tá passando? Sim. Eu que não estou vendo, então. Eu só... Bom, enfim. Os livros que eu fiz na França, eles eram todos 12 livros, e realmente a minha técnica, fora o meu primeiro livro, que era com aquarela, a minha primeira... Isso vocês estão vendo aqui, é um RAF da Renata? Foi muito interessante os RAFs da Renata, porque eles eram muito simples e muito assim, eu não mudei muita coisa. Vocês estão vendo que ela entrou mesmo com os coelhinhos, tem a nuvem em cima, os pássaros. Então esse RAF foi muito bom. E é bom você dar uns RAFs assim, porque você dá ideia. E a partir desses RAFs você não se sente constrangido, você acrescenta, facilitou muito. Isso aqui era um estudo de personagens. Os personagens, muitas vezes, são a parte mais difícil que eu para conseguir resolver, assim. Mas é mais ou menos isso. Então, é isso. Quando eu tava... e esse também é feito tudo com guache. Então, como eu falo, assim, todos os meus livros que são ilustrados no papel, é tudo a partir de nanquim e guache. Hoje em dia, a partir do nanquim e da guache, depois a gente retrabalha um pouco a imagem no computador. É pouca coisa, mas é muito importante. E esse livro ele foi todo desenhado, né, no guache. Agora, por exemplo, os varais, o pau dos varais, eles são também feitos com colagem. Então, eu usei colagem aqui, e as nuvens foram desenhadas no computador. Então, foi uma mescla de técnicas que eu acho que ficou
bem legal. Modéstia à parte, acho que ficou bem interessante, sim. Eu acho lindo também, Gilles. Eu acho que a cor assim é fundamental, mas isso que você falou também dos personagens, encontrar esses personagens também acho que é um super desafio. Assim. É um grande quando desafio. já tinha tudo ali, mas não tinha o personagem, né? Eu não sabia quem era o menino e quem era a menina. E você que trouxe esse personagem para o livro, né? Esses personagens. Agora eu conheço o menino e eu conheço a menina, assim, e gosto muito deles, assim. Acho que isso é muito bom. Dá tempo Então, da gente falar a balança? gente tem mais um projeto com a... Temos Isso um projeto. que eu ia, pode ser. Temos isso que eu ia comentar. mais, a gente apresenta mais. E eu estou trabalhando os personagens, justamente. Vamos tentar, então, super rapidinho, balança e espelho. Tá bom, o espelho você mostra aí, porque eu não tenho ele aqui em Portugal. Mostra. Então, se você quiser mostrar também os rafts, então, do espelho, porque também mostra um pouco essa coisa, esse desafio e esses estudos, eu já lá na Feira da Ladra, fazendo esses rascunhos, e como isso chegou para o Dani, e como ele depois elaborou cada coisa, cada detalhe, de um jeito tão bonito. E no caso do espelho, os rafts eram um pouco mais complexos, mas assim, complexos, toscos, porque tá aí, né? Então eu fui, fotografei, recortei e mandei para o Dani já assim, como que eu queria que fosse, assim, onde estava esse espelho, que objetos tinham ali do lado nessa feira, como é que era esse chão, e já trouxe um monte de informação para ele trabalhar, né? Daí esses já são os meus rascunhos, então já tem mesmo o desenho de cada coisa, e a grande preocupação e a dificuldade desse livro, assim, é trabalhar a questão da simetria, né? Porque e o Dani falou assim para mim que ele ia para frente do espelho e ficava fazendo careta para saber como é que é a careta no espelho, porque e além de tudo ainda passava para minha mãe e meu pai olhavam assim, e minha mãe professora de matemática olhando e falando: não, isso não está certo. Se está aqui, tem que estar ali. Então, assim, era um grande desafio, assim, essa coerência, né? Por mais. Eu preciso mostrar isso aqui. E nessa página a gente deitou e rolou, né? Porque tinha um fantasma e o fantasma não aparece no espelho, né? Só aparece o chapeuzinho. Então, essa aí foi a liberdade do Dani de não precisar fazer os reflexos, né? Então, pena que ele não está aí para falar um pouquinho. E a balança fui eu que ilustrei, e se você quiser mostrar, Dani, tem uma coisa que acho que é curiosa, porque também quando eu cheguei aqui em Portugal, na escola do meu filho, eu achei uma balança, assim, que eu falei, essa é a balança que eu quero para o livro, assim. E aí eu fotografei essa balança, e ela foi a grande inspiração. Aí tá ela, né? Falei, não é qualquer balança, é essa balança que eu quero no livro. E aí os desenhos todos surgiram a partir dessa balança. Aí eram os estudos iniciais, então que eu não sabia ainda quem é o personagem desse livro, é uma balança, então eu cheguei nele, mais fácil do que o Menino e a Avenida dos Gilles, mas eu não sabia que balança era essa. E aí quando eu cheguei nessa escola e vi essa balança, eu falei, não, é essa. E aí eu consegui, então, construir essas ilustrações a partir dessa balança. Aí é uma imagem das crianças aqui na escola em Portugal, que trabalharam bastante com o livro da balança, então eu fico muito feliz de ver o livro já chegando aí no público e podendo proporcionar essas brincadeiras todas, né? Porque eu acho que se a gente puder brincar com varal, com túnel, com balança, com o espelho, a gente está brincando com uma série de conceitos importantes e está se divertindo ao mesmo tempo. Então, é isso. Ufa, cobrimos, 11h59. Conseguimos correr e falar que está tudo bem. Sim. Acho que, para finalizar, né, acho que o principal, né, que foi muito falado de conceito matemático dessa coleção, né, mas eu acho que mais do que isso, né, eu acho que é um livro que mostra que a literatura, acho que ensina a gente a observar o mundo, né, eu acho que como várias coisas que pode ter ali o seu jogo geométrico, o seu jogo euclidiano, mas no final das contas é como a gente observa o mundo, né, e como isso influencia na nossa vida, né. Brincar com as coisas também, né, Dani? Eu acho que
Se a gente puder Exato. brincar com coisas e inventar narrativas e Uhum. criar, né, versos, acho que é gostoso isso, né? E inspirar aí professores, pais e poder levar essas brincadeiras para dentro e fora de casa. E Exatamente. crianças, né? E olhar para o outro, olhar para fora, olhar o que tem em volta, olhar as coisas, olhar o céu, Estamos precisando. olhar a nossa vida. Gente, preciso Né? encerrar. Deu meio-dia. Queria agradecer muito vocês. Obrigada a todos. Obrigada a todos que acompanharam. Dani, Veri, Gilles. Dani, obrigada, gente. Aqui com a gente, ilustrador. E a todos que acompanharam com a gente. E o pessoal todo da FTD também, um beijo, Bel, Estevam, Camila, Valeu, todos. foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer. Bienal, obrigada. Obrigada, gente.